Olá a todos, é um prazer fazer parte do terceiro Congresso Nacional de Citologia, Genética e Biologia Molecular. Meu nome é Ruana Carolina Cabral da Silva, irei ministrar a palestra para vocês intitulada Abordagens Integrativas em Bioinformática e Genética Molecular aplicadas ao estudo da resistência antimicrobiana. Antes de entrar no conteúdo da palestra, só falando um pouquinho mais sobre mim, eu tenho doutorado em Ciências Biológicas, mestrado em Melhoramento Genético de Plantas, sou bióloga de formação e atualmente ministro aulas na graduação para os cursos da área da saúde e também estou realizando o estágio pós-doutoral. Bem, entrando no conteúdo em si da palestra, vou começar trazendo um pouco para vocês sobre o desafio da resistência antimicrobiana. A resistência antimicrobiana atualmente ela apresenta uma ameaça global, sendo reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma das maiores ameaças à saúde pública mundial, comprometendo os tratamentos que salvam milhões de vidas, visto que as bactérias elas estão conseguindo uma resistência no nível muito acelerado e a confecção de medicamentos não está conseguindo acompanhar esse crescimento. E aí a gente tem uma projeção alarmante que até 2050 ocorrerá 10 milhões de mortes por ano atribuídas a essa resistência antimicrobiana, superando até a morte por câncer, se tornando a principal causa de mortalidade. Justamente por isso, porque esse mecanismo de resistência antimicrobiana ele está sendo muito acelerado e a confecção dos medicamentos não está conseguindo acompanhar. Outro ponto importante é o uso indiscriminado de alguns antibióticos, que isso vai gerando mais resistência bacteriana, acelerando dramaticamente a emergência de cepas que sejam resistentes às diferentes drogas. Porém, esse assunto ele não é novo. Se a gente pegar um pouco da história, a gente tem um alerta já mencionado por Alexander Fleming, onde ele fala que chegará o tempo em que a penicilina ela poderá ser comprada por qualquer pessoa nas lojas. Então aí existe o perigo de que o homem ignorante possa facilmente tomar uma dose insuficiente, se expondo a micróbios a quantidades não letais da droga, o que vai tornar mais resistente ainda. Então, em 1945, Fleming já alertava sobre esse risco do uso inadequado da penicilina, e hoje em dia, com essa crescente incidência e esse alarme mencionado no slide anterior, a gente vê muito desse mecanismo de resistência antibacteriana. Então, sua profecia se mostrou extraordinariamente precisa, visto que a resistência ela pode ser induzida através de doses subletais e ela pode ser rapidamente disseminada entre os indivíduos e ambientes, o que vai criar um ciclo vicioso dessa crescente incidência pela resistência. Então, esse alerta ele já vem dado desde anteriormente, entretanto, atualmente a gente vê essa questão bastante em alta. E aí, o que está por trás dessas bases moleculares relacionadas à parte da resistência antimicrobiana? Eu trouxe aqui para vocês três pontos principais. O primeiro são as mutações cromossômicas, onde algumas alterações do DNA cromossomal modificam alvos dos antibióticos, e aí isso facilita a questão de adesão à resistência especialmente em bactérias, onde sua multiplicação ela é muito acelerada, ou seja, ela é muito rápida. Então, esse material genético ele vai se perpassando ao longo dessas divisões das bactérias. Um outro ponto é a aquisição horizontal, onde na resistência antimicrobiana, especialmente em bactérias, a gente tem a questão da transferência de genes de resistência em diferentes espécies bacterianas de modo horizontal. Ou seja, não é aquele onde a gente tem a linearidade dessa perpetuação desse gene, mas onde a bactéria ela consegue passar o seu gene para uma outra espécie que não faz parte daquele seu grupo,
através de material genético solto no ambiente, por exemplo. Então, outra bactéria ela vai conseguir agregar esse material e vai passar para outras bactérias, e isso vai criando também um mecanismo de resistência. E aí a gente entra na questão da multiresistência, onde a gente tem um desenvolvimento de resistências simultâneas a múltiplas classes de antibióticos, justamente por causa dessas mutações, por causa dessa aquisição, e também a questão que já foi falado, que é o uso indiscriminado de alguns antibióticos. E aí os estudos genômicos, eles revelam que mais de 95% dos genomas bacterianos apresentam resistências a desinfetantes, a glicopeptídeos, a macrolídeos e entre outros. E aí, como a bioinformática ela vai conseguir se situar nesse universo, nesse estudo da resistência antimicrobiana? A bioinformática, através do sequenciamento genômico e metagenômico, já vem permitindo fazer várias análises genômicas que, por sua vez, vão fornecer dados importantes para entender melhor como funciona o mecanismo de resistência, fornecer novos antibióticos de modo mais acelerado e também conseguir entender como funciona o mecanismo de ligação entre bactéria e o antibiótico através de algumas análises específicas. Então, em geral, como que funciona essa parte? A gente tem o sequenciamento genômico, que é basicamente tem a cepa de interesse, o alvo de interesse voltado a multiresistência, por exemplo, a resistência específica, envia-se essa cepa para o sequenciamento para entender todas as bases nitrogenadas que vão estar contidas ali naquela cepa. A partir desse material, a gente faz a análise computacional, verificando quais variantes fazem parte daquela resistência, quais são os nucleotídeos que estão atuando para confeccionar proteínas que atuam nessa resistência. E com isso a gente tem uma identificação muito mais rápida desse mecanismo de resistência do que anteriormente. Então, esses estudos de sequenciamento, eles aceleraram essas análises. E aí, como que funciona? A gente pode seguir por vários caminhos distintos. Um deles é identificando as análises de identificando as regiões antimicrobianas através de algumas análises. Para isso, já existem alguns softwares online e que eles são muito eficazes na descoberta de sequências antimicrobianas. Entre eles, a gente tem o CampR3, que vai utilizar diferentes algoritmos para fazer essa predição, e a gente também tem o MILAMP, mas também existem outros mecanismos, inclusive atualmente muitos bioinformatas, muitos estudiosos já utilizam seu próprio pipeline. A gente também pode realizar uma análise de modelagem molecular e de docking molecular, que é identificando como que é a estrutura daquelas proteínas de resistência, como é o tipo de ligação. E aí a gente pode fazer essas análises através do AlphaFold, do SwissDoc, do DocTor. E também a gente tem a questão da dinâmica molecular, que pode ser feita através da ferramenta do GROMACS, por exemplo, mas existem também outras ferramentas que são utilizadas. Então, basicamente, o que que a gente já tem? A identificação das possíveis regiões antimicrobianas através daquela análise de sequenciamento, a gente entende aquela sequência, consegue avaliar a região antimicrobiana e a gente pode realizar também a modelagem ou docking molecular ou até mesmo a dinâmica molecular, que é para saber qual é a estrutura da proteína, onde ela se liga na cepa, que tipo de proteína participa ali daquela resistência e entender como seria o mecanismo de atuação de um medicamento, por exemplo. E aí, com base em algumas análises de bioinformática, a gente tem a validação dos alvos através de estudos in vitro e in vivo. Ou seja, toda essa parte anterior, ela acelerou essa validação que anteriormente era feita, todo o processo era feito apenas em bancada, apenas através da biologia molecular. E integrando a bioinformática, a gente tem essa aceleração. Então, basicamente, como funcionaria um pipeline de bioinformática? A gente tem a identificação do alvo de interesse, por exemplo, que proteínas atuam na resistência antibacteriana de determinada cepa, de uma Klebsiella ou de uma Acinitor, por exemplo.
Identificando esse alvo, a gente vai fazer uma análise inicial que se chama a predição. Predição de quê? Que proteínas atuam naquela resistência? Quais são as regiões da cepa que participam desse processo de confecção dessas proteínas? E com base em toda essa análise, quais sequências elas são mais potenciais para potencial antimicrobiano? E a gente tem um grupo de candidatos a partir dessas análises de bioinformática. E aí o que é feito? Faz-se uma modelagem molecular, entendendo a estrutura da proteína, tanto as proteínas do alvo, por exemplo, um medicamento já conhecido, ou como as proteínas da própria bactéria. E aí a gente tem o docking molecular também, visando entender quais são os tipos de ligação entre bactéria e proteína e alvo, que pode ser um composto específico ou um grupo de compostos. E aí a gente tem a validação do protocolo, que é basicamente tendo os alvos de interesse com suas regiões antimicrobianas já preditas e os potenciais para irem para os testes de segurança, que são os testes in vitro, que se é feito, e os testes in vivo. Os testes de segurança normalmente incluem os testes de citotoxicidade, genotoxicidade, de hemólise. Então, as ferramentas online também já permitem se fazer alguns testes de segurança. E aí também já vai fornecer uma certa confiabilidade maior na hora de ir para a parte da biologia molecular. E aí, através de tudo isso que eu já venho falando, a gente tem os métodos inovadores para um diagnóstico rápido, que são sequenciamentos por nanoporos, onde a gente tem uma portabilidade extrema, onde esses dispositivos de sequenciamento eles estão ficando cada vez mais compactos, permitindo fazer análises em qualquer local, porque historicamente a gente tem um sequenciamento que se chama Sanger, onde ele tinha basicamente uma região de interesse que conseguia sequenciar. Avançando para o sequenciamento de nova geração, a gente já consegue sequenciar o genoma por completo. Entretanto, esses equipamentos, eles já são equipamentos maiores, que exigem um local específico, um acondicionamento específico, porém, esses sequenciamentos menores, eles já são permitidos fazer de qualquer local, justamente por sua portabilidade, ser de tamanho, basicamente, de um celular. E aí a gente tem os resultados em questão de minutos, diferentemente dos métodos mais tradicionais. E isso permite sequenciar fragmentos mais longos, muitas sequências, e ainda continua sendo de alta precisão. E aí, diante disso tudo, a gente tem a parceria entre a bioinformática e a clínica, onde existe a colaboração de diferentes centros de pesquisas com hospitais, justamente visando construir esses bancos de dados de cepas resistentes e visando acelerar esses estudos de identificação de mecanismos que atuam nessa resistência. Então, essa parceria ela garante que as ferramentas computacionais sejam clinicamente relevantes e precisas. Existe uma validação clínica de algoritmos preditos, onde basicamente voltamos àquele pipeline que eu falei anteriormente. A gente tem a identificação e a seleção dos alvos, e esses alvos eles são testados através da biologia molecular. E com isso a gente tem uma alimentação contínua dos bancos de dados, a gente tem treinamento de profissionais da saúde que já entendem dessa parte de bioinformática associada à biologia molecular, e com isso a implementação de protocolos padronizados. Que protocolos são esses? São aqueles que a gente consegue identificar novas variantes, conseguem identificar novas cepas, novos alelos que estão envolvidos naquela cepa. Então, tudo isso é possível se fazer através das análises de bioinformática. Com relação a essas implicações para o tratamento e controle, a gente tem a disseminação rápida, onde existem as resistências em plasmídeos, por exemplo, facilitada através da transferência horizontal, que muito ocorre em bactérias, como eu falei anteriormente, onde essas bactérias, através do DNA que fica disperso no ambiente, conseguem incorporar esse material e adquirindo novas resistências.
Porém, através da bioinformática, a gente já tem a questão do monitoramento contínuo, que é essa questão da vigilância genômica para detectar novos padrões de resistência e, com isso, gerar novas estratégias personalizadas, onde o tratamento ele vai considerar o perfil genético, a questão de quais genes estão envolvidos naquela resistência, e com isso a gente tem um panorama mais completo, onde a gente consegue identificar a região de resistência, consegue entender como o medicamento ele pode atuar nessa resistência e consegue delimitar tratamentos mais eficazes, por exemplo. Então, a identificação de doenças raras seria um ponto a ser citado. Anteriormente, no Brasil e no mundo, a gente não tinha muita noção de que tipo de doença era. Hoje em dia, a gente consegue traçar um perfil de modo mais rápido, através da bioinformática, quando a gente consegue cruzar os dados, identificando quais regiões do genoma da pessoa estão envolvidas naquela variante nova, que tipo de variante é, como que é feito isso? Cruzando com o banco de dados. E aí, diante desse cenário, a gente tem as aplicações práticas da questão da genômica e dessa bioinformática, onde, através das análises genômicas, a gente tem um método que é diferente do método tradicional, onde a gente tinha para confeccionar um novo medicamento, levaria cerca de 10 anos. Agora a gente já tem com um mecanismo bastante acelerado, que foi até visto agora na pandemia da Covid-19, onde a gente teve o sequenciamento muito rápido e a vacina conseguindo ser viabilizada para a população rápida, graças à bioinformática, graças ao sequenciamento e graças a essas análises computacionais, que é acelerando esses estudos que identificam quais regiões estão envolvidas em interesse, no caso da gente falando especificamente dessa palestra de resistência antimicrobiana. E aí a gente tem, trago aqui para vocês um estudo de caso, onde a gente tem a previsão da resistência em cepas clínicas. Por exemplo, a gente tem a identificação de genes adquiridos como através do mapeamento, do sequenciamento, que pode ser por elementos móveis ou aqueles sequenciamentos portáteis, a gente tem rastreamento de origens evolutivas, que é para saber quando que aquele material foi inserido, qual o seu grupo genético, e também, através disso, a gente tem uma predição de disseminação futura, já que a gente consegue saber qual a região, consegue fazer esse mapeamento familiar, consegue rastrear literalmente essas amostras. E com isso a gente consegue fazer associações entre gene e o antibiótico, que é correlacionando, fazendo correlações específicas entre genes e classes de antibióticos resistindo. Isso fornece dados para estratégias em diferentes contextos. E aí, basicamente, a gente tem um fluxograma do processo dessa análise genômica. Se tratando de uma cepa específica de interesse, a gente tem a coleta e o isolamento, onde essa amostra ela é processada e isolada. Então, eu tenho um grupo de bactérias de interesse, posso fazer em determinada região, por exemplo, existe um surto de resistência antibacteriana em algum estado do Brasil. Então, eu posso selecionar algumas amostras de interesse. Essas amostras elas são isoladas. Posteriormente, é feita a extração do DNA genômico com alta qualidade e pureza. E em seguida, essas amostras seguem para um sequenciamento genômico, que é um sequenciamento completo desse genoma, usando algumas plataformas. E após ter esse material, a gente faz as análises de bioinformática, visando identificar o quê? Aqueles genes que estão envolvidos na resistência. E aí, com isso, com todo esse panorama, a gente tem uma previsão clínica, que é o perfil de resistência predito, e que, por sua vez, auxilia diretamente na orientação e num tratamento mais eficaz. E diante de tudo que eu venho falando, o que que ainda precisa ser feito? Quais são os desafios atuais que a gente enfrenta? Bem, a gente ainda tem um cenário que envolve bancos de dados incompletos. Por quê?
ainda existem algumas limitações na representatividade global e diversidade bacteriana, restringindo a uma abrangência e precisão dessas predições genômicas. Porque o que acontece? Os grupos, eles são de diferentes locais e muitas vezes esses grupos, eles realizam perfis de resistências específicos para o interesse daquele grupo, ou seja, daquela região. E muitas vezes esses bancos eles não são alimentados para se fazer essa correlação com o que já tem em uma outra região. E isso acaba dificultando um pouco esses estudos. E a gente também ainda tem a complexidade biológica, ou seja, esses mecanismos de resistência, eles ainda não são totalmente compreendidos, justamente porque a bactéria vem ganhando resistência com muita facilidade. E a gente também não conhece as interações gene a gene e regulação epigenética que envolvem esse processo de resistência antibacteriana e antimicrobiana no geral. Alguns já são conhecidos, porém ainda falta muito a ser explorado. E a gente também tem a questão da integração multidisciplinar, onde existe uma necessidade urgente de colaboração entre a bioinformática, microbiologia clínica, epidemiologia, porque muitas vezes os grupos, no geral, eles trabalham cada um no seu aspecto em específico. Então, a gente precisa dessa integração multidisciplinar para entender melhor esses mecanismos de resistência antimicrobiana. E aí, qual é a predição futura dessas abordagens integrativas? A gente tende a buscar uma expansão de bancos de dados através de iniciativas globais para unir amostras de todos os continentes, aumentando a diversidade bacteriana, justamente alimentando esses bancos para que possa ser feito esse comparativo. A gente ainda tem a questão da integração da inteligência artificial justamente por essa alta da inteligência artificial, utilizá-la para ajudar nesses estudos através do desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina e predições mais precisas para a descoberta de novos padrões de resistência. Então, essa integração da inteligência artificial, ela é muito importante. E o aprendizado de máquina vem sendo bastante estudado, porém, a gente ainda tem essa necessidade e tem essa previsão para o futuro para que ele seja cada vez mais integrado aos estudos de bioinformática também. E aí a gente tem a aplicação em tempo real que envolve a implementação de sistemas automatizados em ambientes clínicos e comunitários para uma resposta mais imediata. Por exemplo, a gente tem lá a resistência antimicrobiana identificada como padrão para determinada população, já realizar o sequenciamento através de alguns centros de pesquisa para entender qual é esse padrão e já devolver um tratamento ou uma otimização dos medicamentos que já são bastante difundidos pela comunidade. Então, isso também é um ponto muito importante, porque a gente tem os medicamentos que já são utilizados, os antibióticos, porém, através da bioinformática, a gente também consegue otimizar esses medicamentos, que é identificando que tipo de associação pode ser feita para potencializar essa ação. E aí, com relação às perspectivas tecnológicas emergentes, a gente tem a questão do sequenciamento portátil, onde a gente necessita do desenvolvimento de dispositivos cada vez menores e que sejam mais rápidos, permitindo o diagnóstico no local de atendimento. Por quê? Porque a depender do genoma, esse sequenciamento ele pode durar bastante tempo, até mesmo dias. Então, a tendência é que essas plataformas de sequenciamento elas sejam cada vez mais rápidas e que não haja uma demora justamente para fornecer um tratamento para a população que seja mais rápido e um tratamento no sentido de otimizar a questão dos antibióticos, otimizar essa questão de identificação da resistência. E aí a gente também entra na questão da importância dos sistemas integrados, que é através de prontuários eletrônicos e sistemas hospitalares para o monitoramento contínuo. Por quê? Porque a perspectiva e a previsão do futuro é que essas análises de bioinformática já realizadas pelos grandes centros sejam implementadas no Sistema Único de Saúde, por exemplo,
que cada vez mais muitas pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. E a gente também tem a questão do Big Data, que é o uso de grandes volumes de dados para prever, por exemplo, surtos e emergências de resistência, antes que eles tornem cada vez mais crítico, que é interligar a resistência antimicrobiana ao que aconteceu, por exemplo, na Covid, identificar rápido através do genoma e conseguir fornecer um tratamento rápido e eficaz. E aí a gente ainda tem essa questão do grande volume de dados e essa questão da aceleração da resistência antimicrobiana para ser estudada, mas nada impede de que esse grande volume de dados eles sejam utilizados através da bioinformática para serem retornados através dessa prevenção e dessa identificação dos mecanismos, dos diferentes mecanismos de resistência para que se torne um modo de combater a toda essa problemática. E aí a gente também tem alguns exemplos de sucesso que já são utilizados na vigilância integrada, que é o monitoramento hospitalar, onde sistemas de vigilância genômica em tempo real já identificam alguns surtos precocemente e já orientam medidas de controle. Por exemplo, a gente tem um grande projeto que se chama o Projeto Genoma humano, que já vem ocorrendo há um tempo, e a gente também tem o projeto Genoma voltado a doenças raras, onde, como eu falei anteriormente, doenças que eram totalmente desconhecidas ou que eram pouco difundidas, hoje em dia a gente já consegue identificar através de um monitoramento hospitalar e da integração da bioinformática. Os grandes centros eles já conseguem fazer isso. E envolvendo a resistência antimicrobiana também se é feito identificando quais são os alelos, quais são os genes, que tipo de resistência, tudo isso já também vem sendo feito o monitoramento. A gente tem também a questão da vigilância pecuária, onde existem programas de monitoramento em fazenda que reduzem drasticamente o uso inadequado o uso inadequado e detectam a emergência de resistência, onde já se evita a propagação desse uso inadequado de alguns medicamentos, por exemplo. E a gente tem o monitoramento ambiental, que é fazendo análises de qualidade da água e solo, onde identificam as fontes de contaminação ou possíveis rotas de disseminação dessa resistência antimicrobiana. E aí a gente entra agora nas conclusões, que é envolvendo a integração dessa bioinformática e da genética molecular, onde a gente conseguiu observar que existem diagnósticos revolucionários, métodos rápidos e precisos que ajudam a salvar a vida, permitindo um tratamento direcionado e imediato, inclusive confeccionando novos medicamentos ou reutilizando medicamentos que já são conhecidos e potencializando a sua ação. A gente também tem a questão do controle de disseminação, onde as ferramentas elas permitem rastrear e interromper aquela propagação da resistência em tempo real, que é basicamente entendendo que local está ocorrendo aquele surto de resistências antimicrobianas, identificar quais os mecanismos de resistência, quais são as sequências envolvidas naquela resistência, já para fazer um tratamento mais preciso. E aí a gente também necessita de um investimento urgente em recursos de pesquisa, em infraestrutura e profissionais capacitados, porque a gente ainda necessita de equipamentos que eles são caros, o seu custeio, e a gente ainda precisa daqueles profissionais que têm uma formação multidisciplinar, ou seja, que envolva bioinformática, que envolva microbiologia ou integração dessa equipe multidisciplinar, porque a gente vê isso muito nos grandes centros, mas a gente não vê isso nas pequenas cidades, por exemplo. Então, é necessário que tenha essa divulgação maior da bioinformática associada à genética molecular, para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. E aí, com isso, a gente também destaca a importância do profissional da saúde e dos pesquisadores, né? A gente precisa reforçar a importância dessa educação continuada, onde
existe uma necessidade de atualização constante sobre as novas tecnologias, sobre esses bancos de dados, alimentar esses bancos de dados. Com isso, a gente precisa e entende que é necessário e fundamental maximizar o potencial das ferramentas associadas à prática clínica diária. E como que pode ser feito isso? Através de cursos de bioinformática aplicada em diferentes regiões do Brasil, por exemplo, workshop de interpretação genômica, integrar cada vez mais esses conteúdos nos diferentes ambientes. E aí a gente também destaca a importância da colaboração multidisciplinar. A gente traz que o sucesso da implementação clínica, vai envolver a colaboração entre diferentes especialistas, como eu falei, bioinformáticas, geneticistas moleculares, microbiologistas, epidemiologistas, porque tudo isso envolve uma equipe que entende vários assuntos. E aí tem que ter essas equipes interdisciplinares para gerar protocolos cada vez mais padronizados e uma comunicação efetiva entre essas diferentes áreas, e assim a gente tenha uma detecção da resistência antimicrobiana de modo mais acelerado. Então, para isso, eu trago aqui para vocês um destaque de que a gente precisa ter iniciativas globais e iniciativas locais. Por exemplo, plataformas abertas, a gente precisa de um apoio e expansão de ferramenta, como é a questão do RedFind, onde a gente já consegue realizar através dele várias análises para que exista um acesso cada vez mais democrático e não só utilize, por exemplo, softwares pagos ou plataformas caras. A gente precisa também das redes de vigilância, fornecendo sistemas de monitoramento genômico interconectados globalmente para justamente se existe um padrão em diferente local. Será que esse padrão ele já existiu em alguma outra região? Vamos identificar através de bancos de dados integrados, por exemplo. A gente também destaca a necessidade de políticas baseadas em evidência, como assim? O desenvolvimento de regulações fundamentadas e conhecimento científico sólido. Por quê? Não adianta também só fazer os estudos de resistência antimicrobiana sem ter essa validação, sem ter essa disseminação, justamente para a gente ter um conhecimento mais sólido, mais concreto e mais eficaz. Então, a gente já entende que essa resistência antimicrobiana é um assunto urgente, tendo em vista o que já foi dito logo na introdução, onde tem-se essa crescente incidência, a gente já percebeu a importância da bioinformática associada à biologia molecular, onde a gente tem o aceleramento da confecção de novos medicamentos, o aprimoramento de novos medicamentos ou de medicamentos já conhecidos, identificação de como funciona o mecanismo de resistência, quais proteínas, quais genes estão envolvidos nessa resistência. Então, tudo isso, graças a essa integração, já é permitido, inclusive fornecer tratamentos mais rápidos e mais eficazes, onde não se tinha tanta agilidade anteriormente, mas através dessa integração a gente já consegue perceber. E aí trago para vocês também alguns dados importantes referentes aos Centros Globais de Pesquisa em Resistência Antimicrobiana, onde a rede global de centros de pesquisa e vigilância em resistência antimicrobiana atualmente representam um esforço coordenados e históricos na medicina. Os centros eles compartilham dados, metodologias e recursos para enfrentar coletivamente essa ameaça global, onde a gente já tem mais de 50 países que participam desses grandes centros, ou seja, dessa rede global de colaboração em vigilância genômica, justamente visando identificar toda essa parte de resistência antimicrobiana. E a gente também tem mais de 1.000 laboratórios conectados com infraestrutura de sequenciamento, de análise de bioinformática, laboratórios de biologia molecular. Então, essa integração já forneceu dados importantíssimos voltados a essa resistência antimicrobiana, inclusive permitindo identificar antibióticos mais precisos, mais eficazes
e que vão contra essa multiresistência. Então, a gente já tem a identificação, por exemplo, de cepas pan-resistentes. Como é a atuação dessas cepas? Que medicamentos são mais eficazes contra essas cepas? O que pode ser feito para melhorar, para já identificar precocemente essa resistência? Então, tudo isso foi feito graças a esses países que já fazem parte dessa rede global e graças a esses laboratórios que continuam conectados, fornecendo dados importantes para a população na prevenção e no tratamento e também contra essa crescente incidência da resistência antimicrobiana. Com isso, eu agradeço a atenção de todos que pararam para me assistir durante essa palestra. Agradeço o convite feito pelo Congresso. Deixo aqui o meu e-mail, ruanacarolina08@gmail.com, para dúvidas, questionamentos. E deixo aqui também o meu Instagram. Muito obrigada a todos.